Oi, gente. Eu sou a Dayla Lopes, arquiteta especializada em Retail Design, do projeto Arquiteto 4.0. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês por que você deve investir, você que é arquiteto ou designer de interiores, por que você deve investir na sua carreira de Retail Designer, ou seja, profissional especializado em projeto de lojas, e quais os diferenciais desse projeto que você precisa saber que a faculdade não ensina, que nos torna mais especialistas e com conhecimento diferenciado que agrega valor ao nosso trabalho. Então vamos começar pelo começo. Primeira coisa, por que eu acredito que realmente o campo de Retail Design ele é muito mais promissor do que a arquitetura de interiores ou o projeto residencial, por exemplo, né? Alguns dados que eu recolhi no anuário do CAL e no IBGE me mostraram o seguinte, que entre os anos de 2014 e 2018, e os dados são um pouquinho antigos porque eram os últimos disponíveis, o número de arquitetos cresceu 34,4%. Nesse mesmo tempo, o PIB cresceu 9,97% e a população brasileira só 4,2%. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a riqueza aumenta pouco e se a população aumenta pouco, muito menor do que o crescimento de arquitetos, como é que vai haver demanda para arquitetura residencial, né? Então o ritmo ele é desproporcional. Por outro lado, segundo o IBGE, o comércio nesse mesmo período cresceu 111,7%. Quer dizer, é outro mundo, né? É uma demanda muito grande que existe aí, com poucos arquitetos especializados para atender. Por isso, é um ramo que a gente consegue mais clientes, que os clientes retornam mais vezes, então você precisa investir menos em trazer novos clientes para o seu escritório, porque o cliente que tem uma loja, se você fizer um bom projeto, você ajudá-lo a crescer, ele vai ter outras lojas, vai se expandir e vai voltar para o seu escritório, então isso barateia muito o nosso custo também com marketing e com aquisição de novos clientes. E a segunda coisa é, todos os profissionais que saem da faculdade ou do curso de design interior, eles saem capacitados para fazer uma residência, né? Porque a gente aprendeu, a gente tem o repertório de residência desde que a gente nasceu. Então, a gente sempre morou em um lar, seja uma casa, um apartamento, não importa. A gente tem aquele repertório, a gente frequenta as casas das nossas famílias, dos nossos amigos, né? Antes da pandemia, pelo menos. Então, desde sempre, então a gente tem um repertório como dono do espaço e também como usuário, como visita. Então, isso forma assim, isso nos propicia muito mais facilidade. Agora, quando a gente fala de projeto de lojas, a gente só tem um repertório formado pelos nossos momentos como clientes, né? E mesmo assim, a partir dos 16, 18 anos, que é quando a gente se torna consumidor ativo, quando a gente começa a ter o nosso dinheiro e começa, na maioria dos casos, né, gente? E começa realmente a frequentar lojas para comprar. Antes disso, você vai com seu pai, vai com a sua mãe, mas aí você não tem a experiência de compra. Quem tem é realmente quem está consumindo dinheiro, tá? E quando você faz o projeto de loja, você precisa ter o olhar do lojista, o olhar do dono do negócio. E o olhar do dono do negócio a gente não tem. A gente não é treinado na faculdade, a gente não é treinado antes da faculdade. Então, a gente precisa adquirir esse repertório, esse conhecimento. E por que o Retail Design exige esses conhecimentos diferenciados? Primeiro, nós vamos falar aqui do mais importante, que é o objetivo do nosso projeto. Quando a gente faz uma residência, o objetivo é fazer uma casa bonita, agradável e que comporte o estilo de vida dali, de uma pessoa, duas, de uma família, né? Ou seja, um número muito limitado de usuários. Quando a gente faz loja, não, né? A gente está fazendo loja para pessoas que a gente não conhece, por um número ilimitado de pessoas, a gente não sabe quantas pessoas vão naquela loja. Pessoas que não conhecem, pessoas que são umas diferentes das outras, que têm gostos diferentes, necessidades diferentes, que têm hábitos diferentes. Então, torna muito mais complexo você fazer um projeto para agradar essas pessoas. Ah, Dália, mas eu faço o projeto para agradar o meu cliente, o varejista. Aí reside o erro número 1. Porque, lógico que o seu cliente tem que gostar do seu projeto, mas não é ele que vai comprar naquele ponto de venda, é o cliente dele. Então, a gente tem que agradar o cliente final, a gente tem que saber os hábitos do cliente final, tá? Então, isso vai um pouco de psicologia, né? Psicologia do consumidor, comportamento do consumidor. Quem é esse cliente? A gente fica ali geralmente no básico, qual é o gênero, qual é a idade desse cliente, mas é preciso ir muito mais além.
Qual é o horário que esse cliente compra? Onde essa loja está? Está num bairro comercial? Então ele vai comprar na hora do almoço ou no final do dia, geralmente. Está no bairro residencial, então o horário que ele atende pessoas é muito mais, tem um movimento maior, é muito mais amplo. Essa pessoa vai sozinha ou vai acompanhada? Porque se for acompanhada, você tem que ter alguma coisa, que seja um mix de produtos ou algum tipo de entretenimento, para que aquela pessoa não vire aquele marido chato, né, que fica puxando a esposa para fora da loja. A gente tem que agradar o acompanhante também, tá? De alguma forma que seja. Como a pessoa vai de carro, vai de ônibus, precisa de estacionamento, não precisa de estacionamento, como é que ela ficou sabendo da loja, ela volta sempre, ela vai ali porque ela precisa comprar alguma coisa, então ela já entra na loja com o objetivo em mente, ou ela vai para gastar o tempo e aí por consequência acaba consumindo. Então são muitos os detalhes que a gente precisa saber do cliente final, que vai muito além do superficial. Segundo, a gente precisa entender de marketing. A arquitetura, e a gente precisa ter um pouco de humildade para aceitar isso, gente. Às vezes no começo é um pouco difícil, mas a arquitetura comercial, ela é uma ferramenta de marketing. Ela tem que estar submetida a marketing. Ela fornece as ferramentas mesmo para a estratégia de marketing da empresa ser colocada em prática. Então, o que é marketing nesse caso? Qual é a estratégia de marketing que influencia o nosso projeto? Essa marca, ela é uma marca focada em promoções, em preço baixo, é uma marca que tem foco em lançamentos, sempre está na moda, em coleções super exclusivas, é uma marca que ela é conhecida mais através das redes sociais ou ela usa as mídias tradicionais. Qual é o público que ela atende, como é que ela conversa com esse público, qual é a linguagem que ela usa nessas mídias. É uma linguagem jovial, cheia de gíria, uma coisa mais informal, ou é uma linguagem mais tradicional, com um tom mais sóbrio? Tudo isso e muitas outras coisas a gente precisa traduzir em formas físicas, né? Então, através das cores que a gente utiliza, dos materiais, do espaçamento de circulação, a massificação de produtos, se vai ser uma loja massificada ou se não vai ser. Então, a estratégia de marketing é que tem que dar as diretrizes para o projeto de arquitetura. Por isso é importante que a gente saiba ler nas entrelinhas a estratégia de marketing, porque o cliente, ele não vai entender essa conexão. A gente é que tem que ler. Você é uma loja popular que vende através do preço baixo, então tem que ter muito produto exposto. Se eu tenho muito produto exposto, como é que eu faço para o espaço se tornar interessante e não um mar de araras, que é o que a gente costuma ver por aí e que torna a loja maçante, tá? Então esses são alguns detalhes. Outra coisa que a gente precisa entender é de administração. Mais especificamente chama-se operações, que é a operação da loja. Como é o funcionamento daquela loja? Primeiro item mais importante, é uma loja de venda assistida, é uma loja de autosserviço. Então, venda assistida é aquela que o funcionário pega o produto e mostra para o cliente. A autosserviço é aquele que o cliente tem acesso direto ao produto. Isso influencia diretamente na exposição dos produtos, né? Porque se é um autosserviço, a gente tem que colocar os produtos na mão do cliente, numa altura que ele alcance, de uma forma que incentive ele a pegar o produto. Eu vejo em alguns casos lojas de autosserviço, mas que a arrumação é tão impecável que o cliente não tem coragem de mexer no produto. Só que, principalmente no Brasil, nos países latinos, a gente gosta de tocar, a gente gosta de mexer. Então, se o cliente não interage no produto, ele não compra, ele não leva. Então, a gente tem que deixar ali uma desordem arrumada para a gente falar para o cliente, não, pode mexer, pode encostar, tá? Então, tem essas questões também. Tem a questão do estoque. Quantas vezes essa loja é abastecida semanalmente, por exemplo? Dependendo de como for, o layout do estoque muda completamente. Por quê? Eu não posso ter um estoque muito grande que eu faça ao cliente comprar mais do que ele tem a capacidade financeira ou ficar com o estoque vazio, porque ele não tem dinheiro para encher aquele estoque, e aí a gente está perdendo ar, ele está gastando energia, ele está gastando com limpeza e é uma área que não está servindo para nada. E nem tem um estoque muito pequeno em que ele não consiga vender o suficiente porque não tem espaço no estoque. É lógico que nem sempre a gente consegue esse equilíbrio, porque muitas vezes o cliente já vem para a gente com o ponto fechado, né, o ponto já alugado, enfim, mas a gente tem que ter essa noção. E no caixa, como é que acontece a sangria do dinheiro? Como é que é a reposição da área de vendas?
O vendedor vai o dia inteiro no estoque e volta, que nem loja de sapato, por exemplo, já tem um certo estoque na loja, tem um sistema de comunicação que avisa na palma da mão, num tablet, por exemplo, que está faltando determinado produto. Então, tudo isso a gente chama de operação, como a loja funciona por trás e também impacta. Por último, para citar apenas os mais importantes, eu vou falar de finanças corporativas. Quando um varejista sério, estruturado, abre um ponto de vendas ou ele fecha, ou ele aluga um espaço, né, compra um espaço, ele te traz um espaço para você fazer um projeto para a loja para ele já tem um plano de negócio ali por trás. Né? Ele não alugou ontem e trouxe para você hoje, não. Ele já previu quanto ele vai vender, em quanto tempo ele vai se pagar, tem todo um estudo ali atrás, tá? E o nosso projeto, ele tem que ir ao encontro destas metas, né? Então, por isso que o lojista ele tem um determinado budget que ele pode gastar, porque senão ele vai demorar mais para pagar aquele investimento, então vai demorar mais para crescer, enfim, né? Às vezes tem investidor, tem a matriz que é do exterior, tem uma série de burocracias. Agora, quando você tem ciência desses detalhes financeiros, você pode propor soluções que até acelerem essas metas dele. Então, propor parcerias, vamos fazer um corner na sua loja com determinada marca que tem um mix que complementa o seu e ela vai te pagar, né, que a gente chama de corner store in store, ou um corner dentro da sua loja, que ela vai te pagar um aluguel, então você também está acelerando o seu payback. Então, tem tudo isso, né? Você tem que saber esse limite de gastos, porque tem um plano por trás, prazo de conclusão e data de inauguração. Então, tem esses poréns, tá? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento especializado que a faculdade não dá, né? E às vezes é só a prática que a gente vai acabando aprendendo, né? Eu levei 17 anos, por exemplo. 17 não, né? Antes, mas enfim, levei aí pelo menos uns 15 anos para adquirir todo esse conhecimento 360 graus, tá? Outras coisas que são diferentes é o perfil do profissional, o perfil do cliente, né? Então, o cliente residencial ele é muito mais subjetivo, o cliente varejista ele é muito mais objetivo. Os projetos têm um prazo muito mais curto, porque tem data de inauguração, tem os eventos do ano, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, enfim, que ele tem que aproveitar, porque são as épocas que mais vende, então, que é quando se paga. Às vezes você perdeu o Dia das Mães, você está perdendo 1/3 do rendimento anual, sei lá, tô chutando aqui, né, tô exagerando um pouco, mas é mais ou menos por aí, tá? Então, às vezes uma pequena decisão que você toma no projeto acaba impactando, né, na abertura dessa loja e acaba atrasando a vida do seu cliente, tá bom? Mas para você que procura uma arquitetura mais objetiva, que seja assim, com menos revisões, porque a partir do momento que você tem embasamento técnico para fazer as suas decisões de projeto, para defender o seu projeto, explicar, né, defender no sentido de explicar o seu projeto para o cliente, ele vai pedir menos revisões. Ele vai confiar no seu trabalho, porque é baseado no comportamento do consumidor, em cases que já aconteceram no mercado, que a gente viu que deu certo. Então, são projetos muito mais rápidos e, pelo fato da loja ser um investimento, ela trazer retorno financeiro para o cliente, diferente de uma residência que representa um custo, né? Então, a pessoa fez a casa, ficou linda, maravilhosa, ela se sente super bem, só que a partir dali ela só tem custo, né? Aluguel, luz, água, enfim. A loja não, a loja é um investimento, ela traz retorno. Então, quanto mais retorno essa loja trouxer, quanto mais vender, melhor vai ter sido o investimento desse cliente. Então, ele enxerga o projeto como um investimento, tá? Então, essa mudança de percepção assim, faz toda a diferença pro profissional também. Então, você que procura uma arquitetura mais objetiva, mais rentável, porque tudo isso agrega valor ao nosso trabalho, a gente consegue cobrar valores maiores por projetos comerciais, eu realmente aconselho você a seguir esse nicho, a se aprofundar nesse conhecimento, porque a gente tem um campo enorme por aí. Muita loja fechou na pandemia, só que a gente tem milhares de imóveis vazios num momento com aluguel baixo e com facilidade de negociação. Então, aquelas lojas que conseguiram se manter durante a pandemia, que saíram fortalecidas, e vai ter muita loja que saiu fortalecida, vai ter aí uma possibilidade de expansão enorme, gente. E aí vai precisar de profissional preparado
no mercado. E eu acredito que isso a partir de 2022 assim, vai realmente dar uma deslanchada impressionante. E aí vai caber a você decidir se você quer aproveitar essa onda ou se você quer viver essa mesma vida que todo arquiteto, todo designer leva depois que sai da faculdade. Espero que eu tenha respondido aqui as maiores dúvidas sobre essa carreira, sobre esse nicho. Se você tiver outras dúvidas, outros comentários, coloca aqui no vídeo pra gente, é importante também pra gente saber, a gente quer trocar uma ideia com você. Deixa seu like e compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessa informação, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.